Jeremias, capítulo 18, isso é um clássico da Bíblia, muito pregado por grandes homens de Deus. Eu quero hoje tenho a incumbência de falar dessa palavra tão importante, dessa palavra maravilhosa. E o desejo do meu coração é que essa palavra venha entrar no mais íntimo do seu coração e venha trazer frutos maravilhosos. Jeremias 18, versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então eu vou esperar mais um pouquinho. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu quero orar mais uma vez. Eu gostaria que você ficasse de pé comigo. Eu quero que você coloque o seu coração diante do Senhor. Pai, aqui estamos. Se a tua presença não estiver conosco, nada adianta. Porque em ti, Senhor, está todo o poder, toda a honra, toda a glória é tua. E a tua palavra diz que aonde o Espírito do Senhor está, ali a libertação, ali a cura, ali a restauração, ali a transformação de vida, ali a conversão de almas. Vem sobre este lugar nesta noite. Essa casa é tua, esse povo é teu. Aqui tem povo sedento, aqui tem povo com o coração aberto para receber os teus mistérios, para receber a tua palavra. Então vem nesta noite, cerca este lugar com muralhas de fogo, que a tua glória venha descer sobre esse lugar. Deus, repreende toda força, toda fúria satânica, maligna, que não deixe, não permita que venha arrebatar a tua palavra do coração ou da mente daqueles que aqui estão para ouvir a tua voz. Nós assim oramos e nós te pedimos, seja conosco, faz a tua vontade, porque nós cremos em milagre, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Amados, nós estamos falando aqui, essa palavra, ela fala de 3 elementos distintos. Nós estamos falando aqui, a Bíblia está falando de olaria, oleiro e barro. Eu quero falar para você nessa noite dessa palavra com muita propriedade. Eu vim lá do interior de Tijucas. Todo mundo me chama de dedo torto, de tijucano, de gaioleiro. E eu sou mesmo. E não tenho vergonha de dizer que sou de lá. E quando eu era criança, menino, isso já faz muito tempo. Eu já sou da jovem guarda. A minha mãe fazia o café do meu pai e dizia: vai até a olaria levar para o teu pai o café. E quando eu chegava lá, eu via o meu pai colocando lenha naqueles fornos. E eu passava por meio daquelas prateleiras, onde tinha tijolo, o barro mole, eu tirava um pedacinho para brincar, ainda estava mole, estava verde. E eu ia lá levar o café para o meu pai, e eu via aquele forno, e eu olhava no relógio, que tinha um termômetro para aquele forno, já estava a 1.200 graus. E aí o meu pai abria aquela porta, tinha uma parte assim que era chamava-se o queimador. Quem conhece olaria aqui sabe o que eu estou falando. Então, quando abria aquele buraquinho para olhar lá dentro, o tijolo, a telha, o que fosse o elemento que estava lá dentro, ele estava incandescente. Depois nós vamos falar desse forno incandescente, porque isso fala de ministério. Mas eu quero começar falando de um barro. E o meu pai, eu acompanhava, antes de ser queimador, meu pai era o carroceiro. Era aquele homem que ia até a barranca do rio, para cavar, era na base
do MUC não tinha uma retroescavadeira. Isso eu estou falando para vocês de 40 anos atrás. 40, 45 anos atrás. Vocês já viram que eu estou rodado já nessa área aí. Então, eles iam com a carroça e arrancavam aquele barro. Agora, o mais interessante, queridos, é que aquele barro, a argila, o barro, para ser trabalhado, ele não é um barro tirado de um lugar bonito. Ele é um barro tirado da onde há um brejo, aquela água mal cheirosa, aonde tem aquele mau cheiro. O barro é tirado literalmente do brejo, e aquele barro vem muito mal cheiroso para a olaria. E dentro da olaria, ele vem para dentro de uma cobertura. O que seria uma olaria? É algo muito, muito simples. É um rancho, propriamente dito, com alguns pilares, num lado várias prateleiras, do outro um forno, do outro, se é um oleiro, rodas, ou uma máquina de fazer tijolos, e ali tem um depósito do barro. Aquele barro vai vindo, vai sendo arrancado de lá, e vai sendo trazido, mas ele sai, aquele barro, veja bem, o barro é aquele que está chegando aqui hoje, é você que está aqui hoje, é você que foi convidado, é você que o Espírito Santo tocou em você, e você veio aqui, porque aqui tem algo diferente. Você conheceu alguém que tem algo diferente, que falou com você de forma diferente, que na casa dele tem algo diferente, e você viu algo, até mesmo nas suas palavras diferentes, e isso trouxe uma curiosidade, e o Espírito Santo tocou você, e hoje você está aqui, como eu também cheguei aqui há 24 anos atrás. O Espírito Santo me chamou, e com certeza chamou cada um que está aqui. E hoje tem gente que está sendo chamado pela primeira vez, e está tendo o privilégio de estar aqui. E eu quero profetizar na sua vida que você veio para ficar, porque aqui é a olaria de Deus, aqui é lugar. E aquele barro vem muito mal cheiroso. Por quê? Porque no banhado é o mundo. O reino espiritual, ela é como uma casa de 2 andares. No andar de baixo nós estamos, o reino físico. Aqui nós vivemos, aqui nós olhamos aquilo que os nossos olhos físicos vê. Mas no andar de cima é o reino espiritual, que tudo percebe e tudo está vendo, olhando o que nós estamos fazendo, com uma diferença: o teto, a laje que nos separa é de vidro transparente. Nada está a escape. Olhos estão observando você, estudando você, do que você mais gosta, aonde ele vai conseguir uma queda, do que você pode, de que forma você pode ser enganado, aonde está a sua fraqueza, aonde está o seu ponto fraco. Nós somos estudados, nós somos como ovelhas, disse Jesus, no matadouro. Nós somos estudados no seu trabalho, na sua casa, na sua vida financeira, no seu relacionamento. Mas nós viemos de um mundo, nós viemos com DNA, e nós precisamos de uma transformação. Porque lá onde nós estávamos, lá no encharque do lodo, lá no banhado, no brejo é lugar de serpentes, brejo é lugar de animais peçonhentos. E no brejo, o que mais tem, o que mais vem no barro, são raízes. Você já parou para pensar quantas raízes de amargura, de ressentimentos, o Senhor já começou a extrair da sua vida, na sua caminhada com Deus? Quantas pessoas que você chegou aqui, talvez você não conseguia nem sequer olhar para ela, que você jamais conseguiria perdoar. Talvez, eu estou falando com alguém aqui que tem no seu coração algo que precisa ser mudado, mas que você não tem coragem de fazer. E eu quero te dizer que você vai sair daqui hoje encorajado. Você vai sair daqui hoje diferente, porque Deus quer falar com você, na intimidade. Deus vai pegar você nessa noite. Então esse barro que vem, querido, ele precisa ele vai passar por um processo tremendo. Ele vai ser moldado, mas para ele ser moldado,
tem que começar a tirar as impurezas dele. É quando você chega aqui, você entrega a sua vida a Jesus, e os anjos de Deus já começam a trabalhar na sua vida. Os caminhos já começam a se abrir. Ah, mas então quer dizer que eu cheguei aqui, vou me converter, todos os meus problemas vão se terminar, vão acabar? Não, não, aí que começa. Aí começa aqueles que você vai começar a entender que você já passava, mas que não via. Por quê? Porque Deus vai abrir os teus olhos, porque para Deus nada fica no oculto. Ele é assim, Ele é poderoso, Ele mostra, Ele chama a gente e diz assim: eu quero que você faça agora sim. Quando Jesus me chamou, Ele me tirou de dentro da macumbaria, lá no centro espírita. Lá eu ajudava a fazer sacrifícios, ajudava a matar animais, eu carregava com os bichos por aí, eu conhecia a galera toda do outro lado, do andar de cima. Eu conhecia aquela galera, nós se dizia tudo amigo, eram os meus amigos, eram os amigos que eu tinha. Lá eu era querido, lá eles queriam muito o meu bem, quer dizer, na minha frente, né? Na verdade eles queriam era o meu couro, né? Como diz aquele palavreado matuto, né? Que é o teu couro mesmo, né? Queridos, quando nós recebemos Jesus, esse barro na mão dele vai virar um vaso de honra. Ele faz o que ninguém pode fazer. Esse barro começa a ser trabalhado, as impurezas começam a sair e ele começa a moldar. Só que tem um processo que ele vai, depois de todo o processo de pureza, não pode ter pedra. Não pode ter pedra. Tem gente que tem tanta pedra no coração, né, querido? Tem gente que tem tanta sujeira e não consegue identificar coisas do passado, herança do passado, herança familiar, visitações vão chegar, desafios vão chegar, e se você não estiver firme com Jesus, você pode cair, você pode ser derrubado, você pode ser enganado, você pode ser levado a fazer coisas que talvez você jamais imaginou. E depois que a gente passa por esse processo de tirar a pedra, tem um segredo no barro. O barro denuncia tudo. Quando você pega um tijolo, eu vou falar aqui de um tijolo, um vaso, você coloca ele para secar, quando ele começa a secar, se dentro, no interior dele, tiver uma raiz ou uma pedra, ele racha. Ele não permanece inteiro. Você sabia disso? Ele denuncia, aparece uma fissura, racha. Se for uma telha, ele é na hora desclassificado. Por quê? Porque se depois de queimado ele vai abrir mais, vai colocar no telhado, vai dar uma goteira na sua cabeça. E Jesus não quer isso. Jesus não quer ninguém pingando por aí. Jesus quer gente de fogo. Jesus quer incendiado. Então esse barro ali, depois de feito, de passar desse processo, ele vai para uma prateleira, e a prateleira ela fala de espera. E cá para nós, para mim particularmente, algo mais difícil é esperar. Espera. O esperar é um desafio, porque na espera Deus experimenta o ser humano. Qual vai ser a sua atitude? Você vai esperar? Ou você vai tomar a atitude que vier na sua cabeça? Ou você vai ouvir o coração que é desesperadamente corrupto e enganoso? Será que nós vamos esperar? Será que você vai conseguir esperar? Mas eu estou esperando um príncipe, um casamento, ou uma princesa e não aparece. Querido, não pega antes, porque vai ser pedacinho da grande tribulação. Pode ter certeza. Não arrume tribulação para a sua vida. Às vezes vem um príncipe encantado, ou às vezes, em vez de ver o príncipe, é só o cavalo. E aí o problema é grande. Não arrume a amostra grátis de grande tribulação, queridos. Não arrume, espere. Espere, porque quando você menos imaginar, vai aparecer a pessoa que Deus quer para a sua vida. Vai aparecer. Aparece.
Porque Deus tem sempre um parzinho, sabe? Ninguém vai ficar sem um parzinho, sempre tem. Então ore ao Senhor, não faça isso, não perca essa esperança, porque o Senhor vai te honrar, amém? Então essa prateleira, queridos, fala de espera, e a espera é difícil, como eu já falei, e aí tem um processo todo agora, e aí vai falar de ministério. O oleiro está ali, apostando em você. Deus, quando Ele olha para nós, Ele não vê, Ele não olha para a tua fraqueza, Ele já conhece. Quando Deus olha para você, talvez você está lá na sua casa com a Bíblia, poxa, hoje eu tenho uma palavra para a célula, meu Deus, eu tenho que dar uma palavra, e aí a gente quer dar aquela palavra de poder, não é verdade? Ninguém quer dar aquela palavrinha, né, xing-ling, não, uma palavra de fogo, e aí a gente começa, meu Deus, e aí você começa a orar, aí de repente você peca, aí você diz assim, pronto, célula não vai dar nada, pequei. Querido, Deus sabe que você já ia pecar há muito tempo. Eu não estou dizendo aqui que você tem que pecar e fazer em pecado. Eu estou dizendo que você tem que colocar a sua fraqueza diante dele, a sua fragilidade. Ele sabe que se tocar em você antes de você passar pelo fogo, você vai rachar, vai dar problema. Ele sabe da medida, por isso a palavra diz que Deus não dá nada que não possamos suportar. Então, querido, se ajoelha, peça perdão e vá à frente, porque uma voz vai chegar para você e vai dizer, está vendo? Por isso que a sua célula não multiplica. Você está perdendo seu tempo, você está pecando, agora você vai lá pregar para eles? Você tem coragem de fazer isso? Fica te acusando. Não é assim que acontece? Você é fraco, você peca, você é o Zé Ninguém, você não merece, você não pode estar lá. Ei, escute, Jesus, quando chamou os 12, não chamou os escribas, os fariseus, os entendidos, os teólogos, chamou pescador. Sabe por quê? Porque Jesus trabalha na linha dos improváveis. Sabe quem é que escreveu esse livro aqui? O maior improvável da igreja. Quando Deus me mandou escrever esse livro, eu disse, Deus, tem certeza disso, Senhor? Eu sei que tu não erra, mas eu acho que tu está forçando. Aí Deus falou assim, tu pede a conta na empresa e tu vai para casa. Queridos, eu trabalhava numa empresa como supervisor têxtil. Eu tinha um bom salário, mas eu tive que pedir a minha conta e fui para casa. Eu disse, Deus, seja o que o Senhor quiser. Aí depois eu pensei, bom, quem sabe eu vou escrever esse livro e Deus vai decolar o ministério, quem sabe? 2 anos em casa, quando foi para decolar, Deus disse, não, agora tu volta a trabalhar. Aí eu voltei para uma outra tribulação e continuei, e estou indo lá até hoje, porque o momento de Deus só chega quando Ele diz, é agora, não é quando eu quero, não é quando você quer, é mais tarde. O que Ele vai fazer, eu não sei. Agora, que está surtindo efeito na vida das pessoas, meu irmão, está dando um rebuliço santo aí, está dando um rebuliço tremendo. Pensa na luta que é para alguém comprar o livro. Pensa, você ri porque não é com você, né? Pensa na luta, e ainda quando vende, o diabo ainda vem me ameaçar ainda. Tu não vai vender esse livro, ele diz. Eu disse, já está na área. Ó, não mexe comigo, sabe com quem tu está mexendo. Amados, depois da prateleira, quando você já está formado, esse processo, você está debaixo de uma cobertura, não é a cobertura do telhado, você está debaixo de uma cobertura de Deus, você está debaixo de um pastorado, você está debaixo de alguém que Deus levantou, que está aqui, que é o pastor da igreja.
Agora você está debaixo de uma cobertura espiritual. Você não está só. Não é só os demônios que vêm te atacar, que vêm tentar te derrubar, que vêm fazer um calçapé, que vêm tentar colocar você no chão, que vêm desanimar. Não. Se tem um demônio para te atormentar, tem 7 anjos para cuidar da tua vida. É nessa proporção. E outra, a autoridade que está sobre você, porque você chegou aqui, você se tornou filho de Deus, você já tem autoridade sobre eles. Porque essa é a promessa de Jesus. Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Essa é uma verdade, é um decreto. Está aqui a constituição do céu. Acabou. Estamos seguros, porque isso aqui é a minha segurança. Estou seguro. Então, amados, nós somos preparados para um ministério. Aí você vai dizer: poxa, mas eu já estou 5, eu já estou 10, eu já estou 15, eu já estou 20, eu já estou 24, esperando esse ministério. E esse ministério não aparece. Mas, meu Deus, será que Deus esqueceu de mim? Será que eu fui substituído? Será que eu sou pecador demais? Aí o diabo chega: você é pecador demais. Você não vai chegar lá não. Sabe por quê? Porque você não presta. Porque você é cheio de falha. Porque você não tem um preparo acadêmico. Poxa vida, será que Deus só escolhe os olhos azuis? Será que Deus só escolhe os letrados? Será que Deus só escolhe aqueles caras que tem lá os... Nada contra isso. Os pós-graduados, os grandes leitores, os grandes teólogos. Não, queridos. Deus escolhe os improváveis. Eu conheço o Sérgio, pastor Sérgio, há muito tempo. Pastor Sérgio veio do futebol, não veio, pastor Sérgio? Isso aí, essa figura, jogador de futebol. Está aqui, ó. Não era lá para ele ficar, para ele ser famoso. Não. Sabe por quê, queridos? Tem muitas pessoas que querem fama. A fama é algo que você é conhecido aqui na terra, na mídia, por muitas pessoas. Deus quer que você seja conhecido no reino espiritual por milhares de coisas, milhares de anjos. Deus quer que o inferno todo saiba quem você é. É isso que Deus quer. Quando eles olham para você, Satanás lá no inferno diz assim: não mexe com aquilo ali, porque é pepino. É problema. Não mexe com o Antônio, porque vai dar problema sério, vocês vão cair tudo. Então não persegue. Só fica olhando, só vigia, só fica de olho. Satanás quer saber tudo que se passa na sua vida, só que ele não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Como é que ele sabe? Tem muita gente levando recados. Os capetas estão soltos por aí para, no ouvido de Satanás. É assim que ele sabe sobre a minha e sobre a tua vida. É muito complexo, meu irmão. É muito grande. Mas Deus prepara para um fim. Sabe o que a palavra de Deus diz? Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Você tem opção? Ele não diz se passares. Não. É quando. Ou seja, todos vão passar. Não é se, é quando. Quando passares pelo fogo, não te queimará. Quando passares pelas águas, não submergirão. Queridos, todos vamos passar pelo fogo. Sabe por quê? Escute o que eu vou falar para você. Você pode ler Bíblia de capa a capa. Não existe anjo que entrega ministério. Quem entrega ministério é o próprio Jesus. Dá uma olhadinha em Josué. Dá uma olhadinha em Sansão. Começa a olhar. Pode olhar. Moisés. Quem é que chamou Moisés lá na sarça ardente? Jesus. Ele disse: eu sou. É ele que entrega ministério. E ele só entrega ministério para quem é experimentado. Você sabe o que o fogo faz? O fogo tira o medo de morrer e te dá razão de viver. O fogo tira o medo de morrer e te dá razão de viver. Tira o medo.
tira a insegurança. Quando nós passamos pelo fogo, lá Ele está. E Ele diz para você assim: eu estou te preparando, porque eu tenho uma história contigo. Depois desse processo todo, passou pelo fogo, está sendo experimentado. Tenho medo disso. Deus te coloca lá. Sabe o que Deus fez comigo? Quando eu saí do centro espírita, eu achava que Tranca-Rua, Preto Velho, aquela galera toda, eles queriam me comer vivo. Aí chega um dia, alguém me liga: tem um rapaz aqui que está falando uma língua meio esquisita e bebendo cerveja num gargalo da garrafa. Vem aqui porque nós precisamos fazer alguma coisa. Quando eu cheguei lá, quem é que estava lá? Tranca-Rua, 7 encruzilhadas, 7 reis e Exu Caveira. Os 3 montados no rapaz, com a garrafa de cerveja na mão, derramando cerveja, consagrando o lugar, bebendo no gargalo. Quando olhou para mim, disse assim, estava eu e mais 2, eu estava no meio. Ele chegou e disse: esse do meio aí era meu. Foi para o outro lado, foi para Jesus. Tranca-Rua falou isso: quero ver tu me tirar daqui. Olha só onde é que Jesus me colocou, no primeiro confronto. Primeiro confronto já foi para arrebentar. Naquela hora eu disse: Jesus, hoje nós vamos ver se tu está comigo, porque hoje nós vamos fazer uma bagaceira aqui. Eu olhei para ele: em nome de Jesus, entra naquela porta lá, bem quietinho. Entramos lá para dentro. Tranca-Rua ficou mansinho. Ele estava com a garrafa na mão. Eu olhei para ele e disse assim: o Deus que habita em mim é poderoso e tem autoridade sobre ti. Coloca essa garrafa na minha mão agora. Ele pegava a garrafa e fazia assim. Eu disse: agora. Ele: tá bom. Eu disse: agora vai, em nome de Jesus. Solta, liberta esse rapaz agora. Jesus experimenta quem Ele quer usar, amados. Jesus está colocando você no lugar difícil de viver. É lá que Ele quer te experimentar. É lá que Ele quer tratar. Lá é o teu fogo, lá é o teu forno. Está difícil? É lá. Persevere. Vai em frente. Porque lá Ele vai te usar, lá Ele vai te treinar. Você sabe quem é que Deus mais usa para treinar o crente? O próprio diabo. O diabo não é inimigo de Deus, amados. Ele não tem altura para ser inimigo de Deus. Ele é inimigo nosso. Porque nós somos pequenos, nós somos pequeninos. Ele não tem gabarito para ser inimigo de Deus. Deus não tem inimigo. Ele é inimigo meu e seu. A luta é por nós. Nós nos tornamos seres de grande valor. Já ouvi um pastor dizer que o homem se tornou o centro do universo, porque a guerra toda é por ele. Toda guerra que se trava nos ares é pela minha e a tua vida. Para você ver como você é precioso, como você é preciosa, como Deus tem algo para a sua vida, como você é alguém que Deus conta. Eu estou aqui, mas eu acho que o meu ministério é só criar filho. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa: que Deus faz barro para o centro, e Deus faz vaso para o centro e faz vaso para o canto. Isso eu sei. Mas como assim? Você está lá na porta, lá começa o seu ministério. Aí tem gente na igreja, aqui não acontece isso, tenho certeza. Tenho certeza absoluta que aqui não acontece isso. Que briga por causa de posição, meu irmão. Mas ele chegou agora, já está cantando. Mas ele chegou agora, o pastor já colocou como líder de célula. Mas meu Deus, isso é um desatino. Isso não pode acontecer. Eu estou aqui há tanto tempo. Eu que poderia estar lá. Eu que poderia estar lá orando pelas pessoas. Eu que poderia. Querido, não queira fazer atalhos na sua vida. É Deus que vai te chamar, meu irmão. É Deus que chama. Para tudo tem um tempo, amados. A Bíblia diz isso. Há um tempo, Salomão disse, há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Não queira apressar o seu ministério, porque eu já vi tanta gente bater com os burros na água que você não faz ideia. Nessa minha caminhada, meus irmãos, eu já vi tanta coisa. Eu já vi gente fazer de um seminário de teologia um cemitério de pastor. Que chega lá, quando volta morto. Eu já vi disso. E não é longe, vocês vão entender isso. Tem gente fazendo assim. Porque agora lá na teologia eu aprendi que a palavra de Deus diz assim, e o meu pastor está pregando diferente. Ele não sabe.
Não, agora eu sou teólogo. Agora eu comecei a entender a Bíblia de verdade. Agora eu tenho teologia. Meus irmãos, tem muita gente que vai para fazer teologia achando que vai descobrir Deus. Ninguém descobre Deus. Sabe o que Deus quer? Que você conheça Ele. E conhecer Deus é na intimidade. Aquilo que o pastor Sérgio pregou antes aqui. Falou de oferta, falou de intimidade. Deus quer que você conheça na intimidade. E sabe como é que eu conheço na intimidade? Oração. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Experimente levantar de madrugada. Experimente começar. Começa com 10 minutinhos só. Tenho certeza que cada dia você vai ficar mais. Você vai ficar mais. Você vai ficar mais. Daqui a pouco você fica 1, 2, 3 horas na presença do Senhor. E você não vê o tempo passar. Sabe por quê? Porque a unção de Deus vem sobre a tua vida. E vai ter momentos que você vai ouvir as pisadas dele dentro da sua casa. E você vai dizer: eu não estou só. Aquele que me ama me visita. Passa pelo fogo. Deixa ele. Sabe por que nós passamos pelo fogo? Porque se nós não passarmos pelo fogo para sermos forjados na primeira estilingada que o diabo der, estou falando aqui, palavreado e tijucano, primeira estilingada que ele der, quebrou o vaso. Se não tiver firme, forjado, se não tiver ali aliançado, no primeiro desafio nós desistimos. No primeiro confronto nós desanimamos. Ai, Jesus não me ama mais. Porque está dando tudo errado. Porque está dando... Meu Deus, a minha mulher já não é mais a mesma. Aí começam as lamúrias. Sabe por quê? Porque o diabo fala algumas coisinhas nos nossos ouvidos. E tem muito crente que acredita. Tem muito crente que desanima do nada. Nós precisamos ser forjado. Nós precisamos estar aliançado. Eu preciso que as raízes estejam na rocha. Eu preciso estar firmado nela. Eu preciso buscar essa rocha. Eu preciso buscar esse Deus. Eu preciso viver com Ele, andar para Ele. Eu preciso entender o que Ele quer de mim. Eu preciso entender isso. Mas tem um outro processo, querido, que é o processo mais lindo. Passa-se a prateleira, passa-se o fogo. Agora é o vaso. O vaso só em si não tem beleza, porque Deus não escolhe ninguém pela fisionomia. Não. Ele não escolhe por beleza exterior. É essa beleza aqui que Deus olha lá dentro. E Ele quer extrair de dentro, para mostrar para os outros, para o mundo, o que Ele faz na vida de um ser humano. E esse processo, e aí que a guerra espiritual começa, é o processo de consagração, porque o vaso, como eu já disse, não é nada, mas o adorno do vaso, que é a presença do Espírito Santo. Querido, a presença de Deus quando vem sobre você, quando vem sobre nós, a presença de Deus, ela esconde o vaso. Quando Moisés entrava no templo, ele se enchia de fumaça, só aparecia a glória de Deus. Não aparece o profeta, aparece a glória. A fumaça vinha para encher a casa da glória. Quando o adorno vem, o vaso é transformado. Aquele véu, aquelas flores, ele se torna lindo, ele se torna apresentável, ele chama a atenção. Sabe por quê? Porque tem essência. E aí que a guerra começa. Para que você não seja ungido de Deus, para que Deus não venha consagrar você, a guerra se intensifica muito mais. Quando eu estava escrevendo esse livro, Deus me deu muitas visões, arrebatamentos. Tem coisas escritas nesse livro aqui, que você vai olhar, vai ler, você vai dizer: isso é loucura.
E é loucura mesmo. Porque as coisas de Deus para o mundo é loucura. Teve uma pessoa aqui na cidade de Blumenau que ela foi chamada. Ela trabalha como, é uma mulher que trabalha como pedreira. Faz serviço de pintura, colocação de piso, levanta paredes. Faz esse serviço de pedreiro. Ela foi na casa de uma outra pessoa fazer um orçamento. E quando ela chegou nessa casa, o casal estava tomando café e ela ficou do lado de fora esperando. E eles estavam conversando sobre esse livro. Olha o que Deus faz. É por isso que vale a pena. Vale muito a pena. Ela entrou, aí a mulher chamou ela, terminaram de tomar o café, e ela ficou com isso na cabeça. Fez o orçamento e disse para a mulher assim: a senhora me desculpa, mas eu estava ouvindo que a senhora estava falando sobre um livro que a senhora leu. Eu posso ver esse livro? A mulher disse: eu vou te emprestar esse livro. Alguns dias depois, meu telefone começou a tocar. Mensagens pro meu telefone, eu não sabia quem é essa pessoa. E aí eu resolvi responder, perguntar quem é essa pessoa. Se eu sou a fulana de tal, eu preciso falar com o senhor urgentemente. Eu disse: por quê? Não, porque eu li o seu livro. Eu disse: ih, o bicho está doido. Marcamos bem pertinho do trabalho da minha esposa, né, porque eu ia me encontrar com a mulher, bem encostadinho lá da loja que ela trabalhava. Quando ela me viu, as lágrimas começaram no seu rosto. Ela disse: eu tenho a sua idade. Eu digo: opa, somos da velha guarda, né, jovem. Eu sou um moço, eu sou um adolescente antigo. Ela chegou e disse: isso aqui mudou a minha história. Nos sentamos e ela começou a contar. Ela disse: faz 5 anos que eu estou sendo evangelizada e eu já fui em todas as igrejas que você imagina. Já fui até no espiritismo, já fui em tudo que você imagina, de católica a protestante, aonde você imaginar. Nunca ouvi palavras tremendas, mas nunca deu algo aqui dentro. Nunca senti nada aqui dentro. Mas quando eu li esse livro, começou a queimar aqui dentro. Começou a queimar demais. E eu peguei esse livro, ela contou a história de quem ela pegou o livro, ela foi para casa, eram 9 horas da manhã, ela sentou com o livro e começou a ler e foi até 10 horas da noite, sem parar. E quando ela foi deitar e dormiu, ela teve um sonho de um abismo, que vários demônios seguravam ela do outro, e do outro lado um anjo fazia assim para ela. E ela acordou sufocada com aquele sonho. Levantou e continuou lendo. E ela disse que não conseguia ficar dentro de casa, que ela via coisas se movendo. Ela disse: você sabe por que eu chamei você aqui? Porque eu quero esse Jesus que está em você na minha vida. Eu quero que você ore por mim, porque eu quero que tenha você em mim. Porque o que está escrito aqui contou a minha história, a minha vida. Agora eu entendo o que Jesus fez na cruz por mim. E ela começou a contar a história, que com 7 anos de idade, o pai dela, olha o que é a visitação. O pai dela, ela disse, é um negão de quase 2 metros de altura, guarda-roupa 4 portas, que era sargento do exército. Depois foi para a polícia militar em Curitiba. Eu sou a mais velha, tem mais 4 pequenininhos, escadinha, tipo São Bento, um fora e um dentro, outro no pensamento. E minha mãe cuidava de nós tudo. E quando ele chegava na porta de casa, ele passava, quando ele saía do quartel, ele passava no bar, tomava umas cachaças, e ele chegava na porta da casa. Quando ele chegava na porta do barraco em que nós morávamos, que ele falava com a minha mãe, que nós já estávamos todos dormindo, nós tínhamos um quarto, era uma cama em cima da outra, tipo sanduíche.
todos dormíamos ali. Quando nós ouvíamos a voz dele, todos nós urinávamos na calça, do medo, do pavor. Porque ele chegava, assim, a minha mãe dizia para ele: por que ao invés de tu encher a cara de cachaça, por que tu não veio para casa me ajudar a cuidar desses filhos que só incomodam? Ele entrava no quarto, pegava as crianças pelo pé e jogava na parede. E começava a jogar. Aos 7 anos de idade, ela estava pronta para ir para o colégio. Ele disse: a partir de hoje tu não vai estudar mais. Arrumei um emprego para ti. Colocou ela como servente de 2 pedreiros. Foi a profissão que ela aprendeu. Ela ficou com tanto pavor, ela ficou com tanta ódio do ser humano, da referência paterna, do homem, da figura humana, do ser humano homem, que ela prometeu que ela jamais um dia casaria com um homem, jamais um dia se relacionaria com um homem. E por isso ela se tornou lésbica. E ela foi crescendo dentro desse contexto. Pasme, os avós paternos e os avós maternos eram pastores de igreja. E sabe o que o pai dela dizia? Se um dia o pai dela dizia: se vocês entrarem numa igreja, eu arrebento vocês de pau. Porque são tudo gente sem vergonha. Porque o meu pai fazia o que não devia com as mulheres do círculo de oração. Dentro da igreja, dentro do templo. Ele tinha um ódio tremendo, aquele homem, pela figura de pastor. Porque o próprio pai traía a mãe com as mulheres da igreja. E quando ela leu esse livro aqui, que começou a contar a história, que esse livro aqui, se você ler, você vai rir, chorar e se espantar. Quando ela leu, ela disse: isso aqui contou a minha história, agora eu quero esse Jesus na minha vida. Sabe por quê? Porque eu nasci mulher e eu vou casar com homem. Foi a coisa mais linda que eu ouvi até hoje na minha vida. Eu chorei muito com ela, confesso. Eu orei com ela, peguei nas mãos dela. Nós fizemos a oração do arrependimento. Veio pandemia e não sei o que lá. Foi batizada na piscina de uma casa dos discípulos. Eu disse: vai para a célula, fica debaixo de uma cobertura espiritual. E quando ela foi batizada, ela mandou um WhatsApp para mim: eu vou ser batizada, você não quer vir ver eu ser batizada? Eu tive o privilégio de lá assistir, eu e a minha esposa, ela ser batizada. Dê um aplauso a Jesus por isso. Isso é obra dele. Você quer ver como Deus quer usar você? O rapaz começou a ligar para nós lá em casa, minha e minha esposa, que a gente precisava ir na casa dele, porque algo tinha muito estranho. Viam coisas. Entramos na casa dele e tinha muita gente naquela casa. Eu não sei onde é que dormia tudo. Eu confesso para vocês que aquilo ali é um milagre. Parece que dorme empilhado assim, igual gaveta de armário. Jesus poderoso. Acho que dorme tudo engavetado. Acorda de manhã, puxa a gaveta, sai um, fica o outro. Jesus poderoso. Mas é assim, meu irmão. É assim. Nós fomos lá, tinha uma moça que não se firmava na fé. E ela tinha muitos problemas. Já tinha se casado umas 3 vezes. Aí você vê que a pessoa começa a colocar sua expectativa no ser humano, como a mulher samaritana. E tinha um jovem, que me chamou a atenção, um jovem com um capuz enorme na cabeça, mal aparecia o rosto assim, no canto assim da sala, e nós oramos ali por todo mundo, e aquela moça ficou possessa, foi liberta, e Jesus libertou ela ali, e ela se converteu, e ela voltou para a igreja, está uma bênção tremenda, está até no louvor. Mas aquele menino me chamou a atenção, não era só ela. E eu chamei aquele menino de 14 anos, comecei a orar por ele. Nada aconteceu. Aí você vai imaginar: puxa, mas por que não aconteceu nada? Se o rapaz era estranho, cheio de coisa. Não aconteceu nada. Mas eles compraram alguns livros. Ao cabo de uma semana ele me liga: olha, eu pedi para o menino ler o livro, só que nós estamos com um problema, acho que você precisa vir aqui. Por quê? Porque cada vez que ele vai ler o livro, ele fica possesso. Cada vez que ele pega o livro para ler, ele fica possesso. Amados,
Quando Deus mandou eu escrever isso aqui, Ele disse: Paulo, tu vais escrever um livro que vai trazer muitas pessoas que estão pelo meio do caminho, que ficaram pelo meio do caminho, os machucados, aqueles que foram machucados, aqueles que não conseguiram caminhar. Esse livro vai trazer essas pessoas de volta. Esse livro vai dar uma luz para essas pessoas. Você não faz ideia da guerra que foi para escrever esse livro. Você não faz ideia. Foi mexer com um vespeiro bem grande. Mas olha, a vitória foi grande. Então, por isso eu vou dizer para você: persevere. Persevere naquilo que Deus colocar nas tuas mãos. Não desista. Desistir jamais. Essa palavra não existe no vocabulário de Deus, desistir. Porque Ele não se compraz naquele que olha para trás. Não, esse aqui eu quero presentear alguém. Claro que eu vou presentear o pastor da igreja. Quero dar esse livro de presente aqui para o meu querido amigo. Eu não embrulhei porque eu queria mostrar o livro, então... Você aceita assim? Então tá bom. Amados, deixa Deus fluir na sua vida. Fique de pé comigo nessa noite. Eu quero que você feche os seus olhos. Você leva o seu coração agora. Você que está aqui pela primeira vez, não fique envergonhado, não fique deslocado. Como o Sérgio aqui, o pastor Sérgio falou, é família. E você hoje tem uma grande oportunidade de você fazer parte dessa família. Fazer parte desse povo de Deus, dessa cobertura espiritual. Eu conheço o pastor Sérgio. É um homem de Deus, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Conheço ele, conheço a sua família, conheço o ministério desse homem. Feche os seus olhos comigo nessa noite. Comece a imaginar o que fez Jesus por você. A confiança que Deus está depositando em suas mãos. Você que teve de todos os problemas. Você que já sofreu tanto, você que já lutou tanto, você que talvez vem de um lar tão turbulento, você que teve uma referência paterna tão negativa, talvez uma referência materna, você que teve tantos sabores da sua vida, você que sofreu, você que foi caluniado, injustiçado, eu quero dizer para você nessa noite, que para a sua dor, que para essa ferida que está na sua alma, no seu coração, que às vezes ainda sangra, desenterrar os cadáveres do passado para acusar o presente, eu quero te dar uma palavra nessa noite, eu quero te dizer que o passado não denigre o teu presente e não vai mudar o teu futuro. O passado não faz isso. Não faz isso. Porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que você e eu imaginamos. Entregue essa ferida que está na sua alma. Talvez uma falta de perdão, talvez uma palavra, porque palavras ferem muito mais do que pedradas. Talvez uma palavra que entrou no seu coração e te ofendeu profundamente. Algo que você não consegue esquecer, que você tem dificuldade até de lembrar, que você não consegue perdoar, que você não consegue se desvencilhar dessas amarras, dessas raízes, dessas pedras que pesam no seu coração. Talvez você tenha um peso. Talvez você tenha comportamentos limitadores porque fere, que traz lembranças negativas, lembranças e mais lembranças, que fazem você arrefecer na sua caminhada e faz você andar muitas vezes em círculo. Eu quero te desafiar nessa noite
a você fazer um propósito com Deus agora. Se a pessoa que feriu você, se a pessoa que te machucou não está nesse recinto, se ela estiver, eu quero encorajar você a procurar essa pessoa, abraçar essa pessoa e liberar perdão, ou pedir perdão para essa pessoa. Mas se essa pessoa não está aqui, coloque diante de Deus esse desafio e diga: Deus, eu quero saltar essa muralha, eu quero superar essa barreira, eu quero, Senhor, derrubar essa barreira que me traz tanta tristeza, que consegue me frear, que consegue arrefecer, que consegue apagar a chama que tu acende dentro de mim. Eu quero ser cheio, eu quero ser tocado, eu quero ser incendiado pelo poder da tua presença, porque eu nasci para ser um condutor de avivamento, eu nasci para ser uma chama de fogo, eu nasci para andar incendiado, eu nasci para resplandecer a tua glória, para que o mundo saiba que tu és Deus. Pai, encoraja os teus filhos. Espírito Santo de Deus, vem sobre essa igreja, vem sobre esse lugar, vem incendiar aqueles que estão apagados. Acende a chama que um dia já brilhou, que um dia já estava incandescente. Pai, acende esse vaso, acende essa chama, acende o primeiro amor, leva de volta ao primeiro amor, leva aquela paixão, leva, Senhor, em nome de Jesus. Visita, encoraja, transforma, quebra o poder do inimigo. Toda obra maligna seja cancelada agora. Sai desse lugar. Enfermidade na alma, sai neste lugar agora. Sai da vida dessa pessoa, sai da alma, sai do coração, sai da mente agora. Solta a mente dela toda espécie de demônios, de terreiro, de umbanda, de macumbaria, de feitiçaria, todo o trabalho feito na encruzilhada contra qualquer pessoa que está aqui, está sendo queimado agora, pelo poder do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre a tua vida, sobre a tua casa. Em nome de Jesus eu declaro a tua libertação, a tua cura. Eu declaro que a partir de hoje você não será mais o mesmo, você não será mais a mesma. Entrega a Ele, porque é só Ele. Deus está vendo lágrimas aqui, e eu quero dizer para você que Jesus, que o Espírito de Deus conhece a linguagem das lágrimas. Talvez você não consiga nem falar, mas deixa as lágrimas falarem por você, porque Ele conhece o mais íntimo do teu coração. Pai, nós te adoramos. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te engrandecemos o nome, e nós te damos a ti a honra, a glória, o louvor, o domínio, a majestade, porque tu és santo, porque tu és o nosso refúgio, tu és a nossa torre forte, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso socorro bem presente na tribulação. Oh, louvado é o nome do Eterno, louvado é o nome do Senhor. Aqui, Espírito de Deus, tens liberdade.